Hoje é terça-feira, 24 de agosto, e você vai ver nesta edição. Chega ao fim o programa emergencial de manutenção do emprego e da renda com saldo positivo para os brasileiros. A área destruída pelo fogo no Pantanal em 2021 se aproxima do recorde do ano passado. Israel ataca Gaza após novo lançamento de balões incendiários. E nós vamos falar também sobre os resultados do Brasileirão. Nesta semana, chega ao fim o programa que permitiu a redução de salários e jornadas e a suspensão de contratos de trabalho. Após 23 milhões de acordos entre patrões e empregados, o programa foi considerado um sucesso, já que alcançou o objetivo de atuar na manutenção dos empregos. Quase 6 milhões. O programa até chegou a ser encerrado em dezembro com o fim do estado de calamidade pública. Mas com a chegada de uma nova onda da pandemia, o presidente Jair Bolsonaro reeditou o programa por mais 4 meses, no fim de abril. Segundo dados disponíveis até o dia 17 de agosto, a redução de jornadas e salários prevaleceu sobre a suspensão de contratos, que foi mais forte apenas em momentos mais agudos da pandemia, como no início do programa. Foram 10.117.441 acordos de suspensão de contrato. 5.187.642 acordos de redução de salário e jornada em 70%. 4.414.953 acordos de redução de salário e jornada em 50%. E 3.465.339 acordos de redução de salário e jornada em 25%. Do total dos acordos, a maior participação foi de mulheres, que corresponderam por 53% das suspensões e reduções. Em abril de 2020, primeiro mês do programa, foram quase 6 milhões de acordos. E neste mês, são apenas 131 mil, podendo chegar a 150 mil. Nos últimos 4 meses, o setor de serviços, como bares e restaurantes, correspondeu por cerca da metade dos acordos, à frente de áreas como indústria e construção. O último dia de regime especial é quarta-feira, dia 25, então na quinta, todos os vínculos empregatícios estarão de volta às suas condições normais. Ontem, governadores de todo o país se reuniram e aprovaram a criação de um fundo ambiental para captar recursos que ajudem no cumprimento de políticas ambientais. No 9º Fórum de Governadores, os gestores estaduais afirmaram que vão pedir uma reunião com os líderes dos 3 poderes. Governadores de todo o país se reuniram nesta segunda-feira na 9ª edição do Fórum de Governadores. A reunião foi sediada em Brasília e teve como anfitrião Ibanez Rocha, gestor do Distrito Federal. A maioria dos governadores participou virtualmente e usou o momento de fala para defender a democracia. Os governadores discutiram temas ligados à economia e meio ambiente, falaram sobre impostos sobre combustíveis, tarifas de energia elétrica e reforma tributária. Os gestores estaduais demonstraram preocupação com o texto que tramita no Congresso e afirmaram que a reforma tributária trará um prejuízo de 15 bilhões de reais aos estados. Essa reforma tributária, na posição de todos os governadores e da minha de forma muito especial, é uma reforma totalmente atabalhoada. Ela traz um prejuízo para estados e municípios da ordem de 15 bilhões de reais e ela não tem nada de simplificação no que se diz respeito, que era colocado inclusive pelo próprio Paulo Guedes no início. Não traz nada de simplificação da cobrança dos tributos. Então é uma reforma muito ruim. O problema é que não é criado um imposto sobre consumo. É simplesmente você mexe nas alíquotas, é isso que ele está fazendo. Tanto no imposto de renda quanto em outros tributos. Essa reforma está muito mal discutida. Por sugestão do governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, também foi aprovada a criação de um fundo público ambiental para captar recursos que ajudem a fortalecer e cumprir políticas ambientais. O fundo deverá se chamar Verde Brasil e será formatado nos próximos dias. Os governadores também anunciaram que vão encaminhar um pedido de reunião ao presidente da República, Jair Bolsonaro, e aos líderes do Legislativo e do Supremo Tribunal Federal. A ideia é que esse encontro ocorra na semana que vem. O objetivo dos governadores é construir uma ponte e estabelecer diálogo sobre temas sensíveis aos estados, entre eles a reforma tributária. Nós tomamos uma decisão de ir além de uma carta. Esse eu acho que é o ponto fundamental. Ou seja, apresentamos agora
um caminho em que 27 governadores do Brasil, de diferentes partidos, independente de quem é governo, quem é oposição, se colocam à disposição não só para o diálogo, mas também para que a gente tenha, a partir desse encontro que estamos propondo, esperamos que seja até a próxima semana, para que possamos, deste encontro, não só tratar da necessidade de uma pacificação, de uma serenidade, garantir uma condição de criar mesmo um ambiente de confiança. Veja que o país tem uma situação que cria hoje um ambiente em que investidores que estão e investidores que estavam programados a investir no Brasil começam a colocar um pé atrás. A Caixa Econômica paga hoje a 5ª parcela do auxílio emergencial para os nascidos no mês de maio. O saque dessa parcela para esse grupo está previsto para o dia 9 de setembro. Também recebem hoje a 5ª parcela do auxílio os beneficiários que fazem parte do programa Bolsa Família e que têm o número de identificação social UNIS com final 5. Um incêndio de grandes proporções atingiu o Parque Nacional de Cerro Corá, em Pedro Juan Cabaleiro, cidade paraguaia que fica na fronteira do país com o Brasil. E do lado brasileiro, a situação não é diferente. Chamas consomem áreas rurais e urbanas, colocando inclusive moradores para fora de casa. O fogo consome o Parque Nacional de Cerro Corá, em Pedro Juan Cabaleiro, no Paraguai. Um incêndio de grandes proporções começou no sábado e durou mais de 24 horas. A força do vento deixou as chamas fora de controle e chegou a ameaçar a segurança de bombeiros, brigadistas e voluntários que tentavam a qualquer custo apagar o fogo. Equipes de urgência e emergência da Universidade Central do Paraguai atenderam os feridos, a maioria casos de queimaduras, inalação de fumaça, desidratação, dores de cabeça e ferimentos causados pelo longo tempo manuseando instrumentos como os abafadores. A rodovia que liga Pedro Juan, a capital do Paraguai, Assunção, foi interditada. A fumaça dificultou a visibilidade e, em alguns pontos, as chamas invadiram a pista. O Parque Nacional de Cerro Corá é considerado um monumento histórico. Foi palco da última batalha da Guerra do Paraguai. Vários ecossistemas são encontrados no local. Pelo menos 120 espécies de aves vivem no parque. O parque foi criado em 1976 e fica a 38 quilômetros de Ponta Porã, cidade brasileira localizada na fronteira do Brasil com o Paraguai, em Mato Grosso do Sul. O estado brasileiro enfrenta o mês de agosto mais seco da história, o que favorece a ocorrência de queimadas. Do lado brasileiro, o cenário é de muito fogo por toda parte. Em Bela Vista, cidade que também fica na faixa fronteiriça, foram 4 dias de áreas urbanas e rurais devastadas por incêndios. O fogo chegou à região central do município e moradores precisaram deixar as casas. As chamas atingiram também a aldeia Piraquá e chácaras próximas. O trânsito no local ficou impedido por conta da fumaça e os habitantes assustados com a proporção do incêndio. Está incontrolável. Está incontrolável, olha! A cidade não possui corpo de bombeiros e a contenção das chamas foi feita inicialmente por militares do Exército e moradores até a chegada de uma guarnição. E essa não foi a única cidade atingida. Em Dourados, o segundo maior município do estado, este incêndio atingiu um canavial no distrito industrial, às margens da rodovia MS 156. Ainda não há informações sobre o que provocou o incêndio e nem o total da área afetada. Na capital do Mato Grosso do Sul, as chamas foram na região do Parque dos Poderes, onde fica a sede do governo do estado. O incêndio teria começado na vegetação ao lado da Acadepol, Academia de Polícia. Veículos apreendidos quase foram atingidos. O fogo passou para o outro lado da via devido à fuligem. A suspeita é de que o incêndio na capital tenha sido criminoso. Vários órgãos públicos quase foram atingidos, como o Tribunal de Justiça, a TV Educativa e a Assembleia Legislativa. Durante as chamas, estes quatis tentaram buscar refúgio na Casa de Leis, mas não passaram da recepção. Neste ano, a área devastada do Pantanal se aproxima do recorde de 2020. O espaço perdido equivale a 2 vezes o município do Rio de Janeiro. A área atingida pelo fogo este ano no Pantanal já se aproxima do registrado nesse mesmo período em 2020.
que foi quando o bioma enfrentou a pior temporada de queimadas da história. Dados do Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais dão conta que quase 262 mil hectares já foram consumidos pelo fogo. No mesmo período do ano passado, a área queimada foi de 265 mil hectares. No Mato Grosso do Sul, bombeiros e brigadistas atuam para controlar as chamas em diferentes regiões do Pantanal. O Corpo de Bombeiros informou que há 5 operações de combate a incêndios florestais em andamento no estado. Ao todo, 135 bombeiros militares estão empenhados na Operação Hefesto, usando 44 viaturas e 8 aeronaves. Produtores rurais também ajudam em algumas regiões. Entre 1º de janeiro e 18 de agosto de 2021, os focos de incêndios florestais no Distrito Federal cresceram 22% em comparação ao mesmo período do ano passado. Porém, a área queimada foi a metade da registrada nos mesmos meses de 2020, de acordo com o monitoramento do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. E vamos à nossa previsão do tempo. Grande parte do Brasil ainda segue com tempo seco, mas os temporais já começam a se formar na região sul do país, trazendo chuvas volumosas. Em Tabatinga, no interior de São Paulo, a temperatura máxima é de 36 e a mínima é de 21 graus. Já em Castanheiras, em Rondônia, a máxima pode chegar a 38 graus e a mínima é 23. Em Aracati, no Ceará, a máxima é de 32 e a mínima é de 23. Em Itapemirim, no Espírito Santo, a mínima é de 18 e a máxima é de 29 graus. Com queda nas temperaturas, a cidade de Lajeado, no Rio Grande do Sul, tem mínima de 16 e a máxima não passa dos 22 graus. A seguir você confere os resultados do Brasileirão e ainda, Israel volta a atacar Gaza após novo lançamento de balões incendiários. Nós voltamos já. Estamos de volta, agora são 8 horas e 46 minutos no horário de Brasília. A greve dos ferroviários em São Paulo pegou muita gente de surpresa e atrapalhou a vida de quem tentava chegar no trabalho nessa manhã. A paralisação de funcionários das linhas 11 Coral, 12 Safira e 13 Jade da CPTM fez a Prefeitura da capital paulista suspender o rodízio de veículos e acionar o sistema Paese, que oferece transporte alternativo durante o período de emergência. O sindicato que representa as linhas pede reposição da inflação e retroativo pago em agosto e setembro. A CPTM oferece reajuste de 4% em agosto e de 6% em janeiro de 2022. A decisão de cruzar os braços veio após a assembleia da categoria e vale por tempo indeterminado. É a segunda greve de trabalhadores da companhia em menos de 2 meses. A Agência Nacional de Saúde apontou que o Brasil teve um aumento no número de beneficiários dos planos de saúde. O balanço mensal da Agência Nacional de Saúde revelou que o número continua crescendo e quase 48 milhões e meio de brasileiros têm plano de saúde. Em comparação com o mês de junho, o setor teve um crescimento de 0,36%. A informação foi divulgada no Boletim Covid-19, publicado pela agência, que mensura o impacto da pandemia na assistência médica em uma prévia para o 7º mês do ano em todo o Brasil. O informativo é feito com base na coleta de dados de operadoras, que representam 74% do universo de beneficiários de planos de saúde. O documento aponta também para uma redução de leitos destinados exclusivamente para atendimento à Covid-19 nos hospitais. A queda coincide com o avanço da campanha de vacinação no país. O Ministério da Saúde informou que o Brasil tem a 7ª menor média móvel de mortes por Covid do ano. O país também se aproxima de 575 mil vítimas desde o início da pandemia. O Brasil registrou mais 321 novas mortes por Covid de um dia para o outro. Com o aumento, o país chegou a 574.848 vítimas desde o início da crise sanitária. De acordo com o Ministério da Saúde, também foram confirmados mais 13.103 casos da doença em 24 horas. No total, passam de 20.583.000 contaminados. A média de mortes pelo coronavírus em 7 dias é de 765 óbitos diários. É o 7º menor patamar do indicador em 2021.
O número segue abaixo de 1.000 há 24 dias, depois de ficar acima deste número por 191 dias seguidos, desde 21 de janeiro. Já a média móvel de novos casos nos últimos 7 dias foi de 29.346 infecções diárias, com uma variação de 8% para baixo em relação a 2 semanas atrás. A curva apresenta tendência de estabilidade. E no mapa de avaliação da pandemia por estados, apenas um ainda registra alta hoje: o Acre. Em estabilidade estão 9 unidades da federação. 16 estados registram queda: Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia e Roraima. E um estado não divulgou os dados: o Ceará. E agora vamos de vacinômetro. Mais de 180 milhões e 250 mil brasileiros já tomaram ao menos uma dose da vacina contra a Covid. E mais de 2 milhões e 78 mil doses de vacina já foram aplicadas de um dia para o outro. De acordo com o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, o número de brasileiros que tomaram a primeira dose é de mais de 124 milhões 251 mil. Isso equivale a 58,68% da população, enquanto quase 56 milhões de pessoas tomaram a segunda dose. O resultado representa cerca de 26,45% dos brasileiros. O estado que mais aplicou a primeira dose foi São Paulo, com mais de 71,66% da população. E o Rio Grande do Sul imunizou quase 63,5% das pessoas com a primeira dose. Mas o Mato Grosso do Sul é o estado na frente em população totalmente imunizada, com 41,02%. A Agência de Medicamentos e Alimentos dos Estados Unidos concedeu aprovação total à vacina anti-Covid da Pfizer-BioNTech para pessoas com mais de 16 anos. O anúncio foi realizado em comunicado pela Agência de Medicamentos e Alimentos, o equivalente à Anvisa no Brasil. Especialistas esperam que a medida ajude a reforçar a estratégia de vacinação contra o coronavírus no país. O imunizante anti-Covid, que agora pode ser comercializado com a marca Comirnaty, é a primeira a receber a aprovação total da FDA. Dezenas de milhões de doses já foram aplicadas nos Estados Unidos com base em uma autorização de uso de emergência concedida em 11 de dezembro de 2020. A decisão de conceder o registro definitivo foi baseada nos dados atualizados do teste clínico do fármaco, que incluía um tempo maior de acompanhamento, com segurança e eficácia avaliadas entre mais de 40 mil pessoas. As Forças Armadas Americanas já haviam anunciado a exigência da vacinação para seus integrantes assim que o registro definitivo fosse concretizado. Várias empresas privadas e universidades devem adotar a mesma medida. A vacina permanece disponível com autorização de uso de emergência para adolescentes de 12 a 15 anos, mas como agora tem o registro definitivo, os médicos podem prescrevê-la para crianças com menos de 12 anos se acreditarem que será benéfica. Um guarda afegão morreu em um tiroteio na região do aeroporto de Cabul. O Departamento de Defesa americano informou que cerca de 16 mil pessoas foram retiradas do Afeganistão em 24 horas. Os Estados Unidos correm contra o tempo para retirar o máximo de pessoas do Afeganistão até o prazo final combinado de 31 de agosto. Nesta manhã, nas últimas 24 horas, 25 aviões C-17, 3 aeronaves C-130 e uma combinação de 61 voos comerciais fretados, junto com outros voos militares, partiram de Cabul. A contagem total de passageiros para estes voos foi de aproximadamente 16 mil pessoas. O Pentágono disse que o número de transferidos do Afeganistão desde julho chega a 42 mil e 37 mil desde que as operações de transporte aéreo se intensificaram em 14 de agosto em meio ao avanço dos talibãs sobre Cabul. O governo americano ressaltou que o foco segue em conseguir que as operações de retirada sejam realizadas até o prazo de 31 de agosto. Mas funcionários alemães, britânicos e franceses afirmaram nesta segunda-feira que as evacuações que eles realizam poderiam continuar depois dessa data e manifestaram o desejo de que a força dos Estados Unidos permaneça no local para ajudar o transporte aéreo internacional. E Israel voltou a atacar Gaza após um novo lançamento de balões incendiários. A operação ocorreu depois que balões incendiários foram lançados a partir do enclave palestino, provocando incêndios no país. A última escalada de tensões na região ocorreu após um fim de semana de confrontos fronteiriços que deixaram dezenas de feridos.
não foram registradas baixas nos ataques à cidade de Gaza, Khan Yunis no sul e Jabalia no norte. Uma fonte informou que os combatentes leais ao movimento islâmico Hamas atiraram contra a aviação israelense. Os balões incendiários são usados frequentemente por militantes palestinos na faixa de Gaza. A região está sob um estrito bloqueio israelense desde 2007, quando o Hamas tomou o poder. A imprensa britânica informou que o Liverpool não vai liberar os jogadores Fabinho, Roberto Firmino e Alisson para as próximas 3 partidas da seleção brasileira nas eliminatórias da Copa do Mundo. O time do técnico Tite vai enfrentar Chile, Argentina e Peru nos dias 2, 5 e 9 de setembro, respectivamente. De acordo com a Federação Egípcia de Futebol, o clube também não vai permitir que o atacante Mohamed Salah represente a equipe nacional nos jogos contra Angola e Gabão. Egito e Brasil aparecem na lista vermelha do governo britânico em relação à pandemia de Covid-19. A decisão do Liverpool estaria relacionada ao fato de que todo jogador que viaja para os 2 países deve necessariamente permanecer isolado durante 10 dias após retornar. Ontem, 2 jogos fecharam a 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. No Rio de Janeiro, Fluminense e Atlético Mineiro empataram em 1-1. E com esse resultado, o Fluminense chegou à 16ª colocação com 18 pontos. Já o Atlético segue na liderança, agora com 38 pontos, 6 a mais que o Palmeiras, segundo colocado. Em Belo Horizonte, o Red Bull Bragantino venceu o América Mineiro por 2-0. Com a vitória fora de casa, o Bragantino chega à 4ª colocação com 31 pontos. Já o América se mantém com 15 pontos na vice-lanterna da competição. E hoje começam as Paralimpíadas e ontem foi a vez dos atletas da Irlanda e de Luxemburgo chegarem ao aeroporto de Tóquio, no Japão. Competidores, técnicos e membros de equipes foram recebidos por funcionários e voluntários no desembarque. Essas foram as últimas delegações a chegar para os Jogos. Já o grupo de atletas brasileiros está em Tóquio há 2 semanas e se prepara para o início da competição. O país será representado por 256 atletas que tentarão bater o recorde de 72 medalhas conquistadas nos Jogos do Rio em 2016. A cerimônia está prevista para começar daqui a pouco e você acompanha mais informações sobre as Paralimpíadas 2020 ao longo da nossa programação. Muito obrigado pela sua companhia. Essa edição termina aqui. Já tem mais informações com a Patrícia Velenic. E eu volto à 1 da tarde. Até mais.